E agora vamos falar um pouco sobre um tema que eu adoro, a democracia. Vamos falar um pouco sobre a forma de governo que Platão, lá atrás, na Grécia Antiga, há quase 2500 anos. Sócrates viveu nessa época, 2500, depois veio Platão, o seu discípulo, depois, o maior de todos, na minha opinião, Aristóteles. Claro que o embrião não começou nessas pessoas, mas esses três foram sensacionais. E Platão foi quem nos deu Sócrates, porque foi Platão que escreveu o que Sócrates fez, fazia e o que ele ainda faz pela vida. Então vamos escrever um pouquinho, falar um pouquinho sobre democracia e Platão. Ele tinha algumas dúvidas sobre democracia naquela época, que são dúvidas que até hoje nós temos, não que seja a pior forma de governo, não, é a melhor forma de governo, acredito. Mas algumas coisas precisam ser ditas sobre democracia, que não é tudo, não é um véu, não é tudo mel, não é tudo doce. Algumas coisas são amargas, principalmente porque as pessoas não respeitam os princípios e deveres, as vantagens e desvantagens da democracia. Uma reflexão sobre democracia vinda lá de Platão e vindo ainda de filósofos escolhidos pela BBC News Brasil. É de 10 de fevereiro de 2021 a reportagem, esse artigo, mas ele é muito legal. Bem legal. Tudo que é Platão é legal. Então vamos lá conversar sobre democracia. Pelas imagens aqui, nós vemos o grande filósofo Platão não era muito favorável à ideia de democracia. Ele tinha umas ideias, talvez aristocráticas, mas um pouco diferentes, mas não que ele era contrário à democracia. O que ele era contrário era que os seres humanos, o homem em si, tentasse governar o outro e se houvesse a sensibilidade, a humildade, a moralidade e tudo, aí sim, mas sabemos que, como dizia Maquiavel, o homem é o lobo do homem. Então vamos lá. Se você estivesse navegando a esmo em um barco no meio do oceano, o que você faria? 1. Você poderia convocar uma eleição entre os ocupantes para ver quem poderia pilotar o navio. Ou 2. Você tentaria descobrir se há alguém a bordo que é especialista em fazer isso? Como se você escolheu B, provavelmente acha que o conhecimento especializado é útil nesses tipos de situação. Você não quer que meros amadores percam tempo imaginando o que fazer quando se trata de questões de vida ou morte. Olha como é intrigante. E o que você acha de quem pilota um grande navio chamado Estado? Também não seria mais eficaz encontrar alguém experiente para ser líder do que votar? Foi o que Platão, o grande filósofo de Atenas, o berço da democracia, afirmou há cerca de 2400 anos no livro Quarto da República. Um dos primeiros e mais influentes textos sobre quase tudo, justiça, natureza humana, educação, virtude. Lembrando que a República é um diálogo socrático, então, teoricamente, e o que eu acredito que as pessoas acreditam, Platão escreveu, mas foi Sócrates que viveu. Foi Sócrates que estava ali conversando. Platão apenas transcreveu um dia de Sócrates no Pireu, que era o local ali onde começa, descemos ao Pireu e tudo mais. Sócrates, o irmão de Platão e outras pessoas que estavam ali dialogando sobre as pessoas, o que é justiça. É isso que é a República. Mas também sobre governo e política, voltando à leitura. Ele foi escrito na forma de uma série de diálogos, incluindo uma conversa com Sócrates, mentor de Platão, e alguns amigos sobre a natureza dos regimes e razões pelas quais um é superior ao outro. Ele está resumindo a República aqui. Nele fica evidente que a opinião de Platão, a democracia em grego, o governo do povo, como um processo para decidir o que fazer, não era muito positiva. Até votar em um líder parecia arriscado para ele, pois os eleitores eram facilmente influenciados por características irrelevantes, como a aparência dos candidatos. Para ele, o povo não percebia que as qualificações são necessárias tanto para governar quanto para navegar. Abre aspas.
Os especialistas que Platão queria no leme do navio do Estado eram filósofos especialmente treinados, escolhidos por sua incorruptibilidade e por terem uma compreensão mais profunda da realidade do que pessoas comuns, explicou o filósofo Nigel Warbon na BBC History of Ideas. Cracia. Nesta forma de governo era aristocracia, palavra grega para o governo dos melhores, onde uns poucos passariam a vida se preparando para a liderança. Eles ficariam encarregados de dirigir a república para que pudessem tomar decisões sábias para a sociedade. Embora suas opiniões fossem indiscutivelmente classistas, Platão acreditava que esses aristocratas governariam de maneira abnegada e virtuosa, explica a filósofa Lindsay Porter em uma animação da BBC Ideia. No entanto, essa sociedade ideal estaria em constante perigo de colapso. Ele previu que os filhos de homens sábios e educados acabariam sendo corrompidos pelo privilégio e pelo lazer, que acabaria se preocupando apenas com a riqueza, e a aristocracia se tornaria uma oligarquia, que em grego significa governo de poucos, diz Porter. Esses novos governantes ricos e mesquinhos ficariam obcecados em equilibrar o orçamento. A austeridade dominaria e a desigualdade aumentaria. À medida em que os ricos ficam cada vez mais ricos, quanto mais pensam em fazer fortuna, menos pensam em virtude, escreveu Platão. À medida que a desigualdade aumenta, os pobres sem educação vão acabar superando os ricos. Eventualmente, os oligarcas seriam derrubados, o Estado estaria em colapso em uma democracia, diz. Democracia em colapso? Para nós que estamos acostumados a ouvir elogios à democracia e defendê-la, soa estranha a ideia de contagem de governos que, passando das formas superiores às inferiores, ele ocupa o terceiro lugar, depois da aristocracia e da oligarquia. Não só isso, na República de Platão, Sócrates aponta que essa democracia, uma forma agradável de anarquia, por sua vez, como qualquer outro regime, estaria em colapso devido às suas próprias contradições. A partir da aristocracia nasceria a oligarquia e desta democracia, e esse, governo do povo, daria lugar a uma tirania, o que acontece, né? Infelizmente não acontece. Isso porque, assim como a busca cega por riqueza causa uma sede de igualdade, o desejo incansável de liberdade causa uma demanda por tirania, o excesso de liberdade. Aqui está outro conceito difícil de Platão. Basicamente, a ideia é que, uma vez que as pessoas tenham liberdade, elas querem ainda mais liberdade. Se a liberdade a qualquer preço é o único objetivo, há um excesso de liberdade que gera um excesso de facções e uma multiplicidade de perspectivas, muitas das quais estão cegas por interesses mesquinhos. Quem quiser ser líder deve então bajular essas facções, saciar suas paixões, e isso é terreno fértil para o tirano, que manipula as massas para dominar a democracia, segundo Platão. Além disso, essa liberdade limitada degenera em histeria em massa, segundo Platão. É então que a fé na autoridade se atrofia, as pessoas ficam inquietas e cedem a um demagogo vigarista que cultiva seus medos e se posiciona como protetor. Não obstante, os antigos atenienses tinham uma democracia direta, então o eleitorado votava em quase tudo. Referendos eram basicamente intermináveis. Abre aspas. Hoje existem muitas instituições que não existiam na época de Platão. Democracia representativa, o Supremo Tribunal Federal, as leis de direitos humanos, a educação universal, destaca a filósofa Lindsay Porter. Elas servem como salvaguardas para controlar e fiscalizar o governo de uma multidão imprudente, acrescenta. No entanto, nos últimos anos, o surgimento de líderes populistas no estilo de Donald Trump ecoou as adversidades de A República entre vários analistas, incluindo o comentarista político Andrew Sullivan, que em 2017 deu voz às reflexões em um vídeo da BBC Newsnight. Tendo Platão como exemplo, ele enfatizou que esse tipo de personagem geralmente é de elite, mas está em sintonia com os tempos. Ele assume uma multidão particularmente obediente e chama seus pares ricos de corruptos, disse Sullivan. Em última análise, ele está sozinho, oferecendo aos cidadãos confusos
distraídos e autoindulgentes, uma espécie de alívio das escolhas infinitas e inseguranças da democracia. E ele se oferece como uma resposta personificada para todos os problemas, e com o público animado por ele como uma possibilidade de solução, uma democracia se anula impetuosamente e de maneira voluntária. Mas há algo mais. Para o filósofo Portman, há algo mais a destacar. Embora a ideia de ser governado por aristocratas nos caos de ruído, no fundo o que Platão queria era uma liderança de pessoas desinteressadas em prazeres vazios, porque assim seriam incorruptíveis e graças à sua educação, tomariam decisões acertadas almejando a virtude. Líderes que se perguntavam constantemente qual seria a nação mais justa e prudente. Esta é a chave para Platão. Tome decisões justas, prudentes e sábias. Deixe a virtude governar, não a paixão, diz Portman. Agora aqui você vai entender para a sua vida. Nós vamos entender essa frase para nossa. Vamos governar nossa própria vida. Olha só. Esta é a chave para Platão, não só no Estado, mas também internamente. Tome decisões justas, prudentes e sábias. Deixe a virtude governar, não a paixão. Uma excelente matéria. Excelente, excelente.